E agora a gente vai partir também para o horário de Ferroviária e Remo, que é a estreia do Remo na Série B. O Remo jogando fora de casa contra a Ferroviária, um reencontro, aliás, né? Duas equipes que subiram do ano passado para esse no Campeonato Brasileiro da Série C. O Clube do Remo e Ferroviária jogaram no ano passado, foi 2-1 para a Ferroviária de virada. O jogo ocorre pela primeira rodada da segundona neste domingo, às 19 horas, na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, aliás, não é Ferroviária. Ou como diria o outro, lá em Ferroviária, não é? Mas o jogo é em Araraquara, no interior do estado de São Paulo, o jogo da primeira rodada. Falando sobre a Ferrinha, a gente também traz aqui uma análise da equipe que foi a única equipe que disputou a segundona do campeonato estadual. A Ferrinha jogou o Campeonato Paulista da Série A2, não conseguiu acesso, acabou sendo eliminada nas quartas de final pelo Ituano, time que foi rebaixado à Série C dessa temporada. E com isso a Ferroviária não subiu, mas disputa a Série B, conseguiu acesso do ano passado na terceirona. A gente traz algumas análises aqui. É um time que já vou pedir para o Rádio colocar também o campinho tático para a gente ver como é que a Ferroviária joga e como a gente espera que as duas equipes venham. Lembrando que a Ferroviária fez algumas contratações para a segundona, trouxe aí 9 jogadores, tá aí na tela para gente. A Ferroviária fez algumas contratações para essa temporada, foram 9 jogadores que chegaram para disputar o Campeonato Brasileiro, mas alguns jogadores não puderam ser inscritos, porque já tinham jogado alguns estaduais, não puderam ser inscritos na Série A2 e só vão poder jogar a partir de agora na Série B. Com isso, o time que a gente está utilizando aqui para fazer essa análise e também colocando aí na tela para você, em comparação ao time do Remo, é o time que terminou jogando a Série A2 deste ano. Então a gente vê que é um time que joga no 4-2-3-1, é um time que os principais jogadores, apesar de ter o Juninho ali como camisa 10, eu citaria como principais jogadores 3 jogadas, como três principais artifícios da Ferroviária que chega para a Série B, que são as subidas do Everton, lateral direito, que é muito ofensivo, muito mais do que o Zé Mário, chega muito na ponta, chega muito ali, o lado direito é dele, ele vai e volta o jogo inteiro, é aquele lateral à moda antiga que ajuda a defender, mas que tem muita importância ofensivamente ali pelo lado direito. Como ele sobe bastante, o Ian Lucas, que é outro jogador que eu destaco, ele centraliza muito, ele se aproxima demais ali do centroavante, que na Série A2 foi o Quirino, mas que o Carlão, que foi artilheiro, inclusive, da Ferroviária na Série B da Série C do ano passado, com 9 gols, que está de volta a Ferrinha, pode pintar como titular aí. Ele encosta muito no Quirino ou no Carlão, e ele centraliza muito, e com isso o Everton tem esse espaço, esse lado direito para ele dominar. E enquanto isso o Alencar, o volante, um camisa 8, para falar a verdade, desse meio de campo da Ferrinha, domina as ações no meio de campo, ajuda tanto na saída de bola, ajuda na construção, na criação de jogadas, chega inclusive próximo ali da área para finalizar, quando ele encontra espaço para isso, mas é o jogador que com bola faz mais diferença, você vê ele trocando muitos passes, juntando mais jogadores. A Ferrinha que busca muito jogar, inclusive, com a posse de bola, não é? Inclusive em jogos fora de casa, se você... não sei quem aqui digamos, muito apaixonado por futebol para ir buscar como é que a Ferrinha jogava a Série A2 do Paulistão, mas a gente foi atrás, assistimos alguns jogos, inclusive os 2 das quartas de final contra o Ituano, da eliminação da Ferrinha, e a gente viu que a equipe
busca muito esse jogo associativo, né? Troca de passes a todo momento. O Juninho, apesar dele aparecer muito quando a equipe está lá no ataque, aparecer muito entre as linhas de meio de campo e defesa do adversário, ele também volta para ajudar na saída de bola quando é necessário. A gente até prevê esse duelo aí entre ele e o Caio Vinícius no meio de campo do Remo. Até pelas subidas do Everton, vai ser interessante essa disputa do Ian Lucas e o Everton contra o Alan Rodrigues, porque por ali cai o Pedro Rocha, que não volta tanto assim. Ele tem muito mais responsabilidades de puxar contra-ataque, até por ser um jogador veloz, apesar de a gente já ter falado aqui N vezes que ele perdeu alguma explosão física, né? Até pelos problemas médicos que ele teve nos últimos anos, muitas lesões musculares, muito tempo de recuperação, e querendo ou não, isso afeta o músculo do jogador, e com isso afeta tanto a sua forma de atacar como a forma de defender também. E vai ser interessante, porque a Ferroviária junta 2, 3 jogadores por ali, porque o Alencar muitas vezes vem para cair por aquele lado também para fazer uma triangulação com o Ian Lucas, com o Everton. Então pode ser que o Alan Rodrigues fique um pouco exposto ali naquela função, naquele setor, aliás. Então, se o Reinaldo não cair para ajudar, se o Pedro Rocha, talvez até o Caio Vinícius, dependendo dos ajustes que o Daniel Paulista, técnico do Remo, fizer, a gente pode ver que o Remo, a gente poderá ver o Remo tendo muitas dificuldades nesse jogo lá na Fonte Luminosa. Até que ali pela esquerda o Zé Mário não é um jogador que é tão ofensivo, ele ataca mais quando vê que tem espaço para isso, mas pelo lado esquerdo o Vitor Barreto costuma ser um jogador bem ofensivo por ali, até por ter um jogador que é o Zé Mário fazendo essa marcação ali nas costas dele. Ele tem um pouco mais de liberdade para cair ali pela ponta esquerda, centralizar um pouco mais também. Marcou o gol nas partidas decisivas ali contra o Ituano, apesar da eliminação da Ferroviária. Então, é um time que tem uma característica ofensiva, não é um time de pressionar a todo momento, não é um time que você vai ver intenso durante os 90 minutos, mas tem armas para que a equipe consiga fazer com que a posse de bola se torne em efetividade, venha a ser eficaz. O técnico da equipe, Vinícius Bergantin, luta muito para isso, não só ser uma posse de bola só pela posse de bola, ser uma posse de bola que a equipe consiga criar jogadas para que o Carlão ou o Quirino venham a ter oportunidades de marcar. Por outro lado, a Ferrinha também tem algumas dificuldades, e a principal a equipe faz uma saída de bola desde o goleiro, saída curta, tentando ali sair jogando para encontrar espaços, conseguir sair ali, abrir espaços, né, com a posse de bola, atrair a marcação do adversário para conseguir explorar as costas tanto da primeira linha de marcação, os pontas e os atacantes, e também dos meio-campistas, dos volantes, para encontrar ali espaço entre o meio de campo e a defesa do adversário. Só que muitas vezes a Ferrinha evita tanto esse chutão, e os jogadores da Ferrinha, pelo menos os que vinham jogando na Série A2, não são tão técnicos assim, não são jogadores tão especialistas, pelo menos na defesa, neste quesito, né, em manter essa posse, e aí, naturalmente, acaba tendo muitas dificuldades. O adversário, se apertar, consegue algumas recuperações, e isso a gente via numa Série A2. Imagina uma Série B que a qualidade de jogo é maior, alguns adversários até de maior investimento. Então é algo que o Remo pode explorar nessa partida. A gente já viu em alguns momentos esperar essa bola um pouco mais à frente para atacar em velocidade,
e é algo que, pelo menos aqui na nossa prévia de cobertura de Remo e Ferroviária, aliás, Ferroviária e Remo, a gente espera que isso passe também, que o Remo busque muito essa recuperação na saída de bola da Ferrinha para tentar explorar esse ataque. Além disso, a Ferroinha também sofre um pouco nas jogadas aéreas. Não é um time especialista assim, tanto em defender o próprio cruzamento, a criação do cruzamento, como o cruzamento em si, a bola aérea. Então, se o Remo conseguir explorar essas armas, pode estar um passo à frente da Ferrinha na busca pela vitória na estreia de ambas as equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. Repassando aqui, Ferroviária e Remo se enfrentam às 19 horas de domingo no estádio Fonte Luminosa pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.